tudo é mente. Isso significa que todos os fenômenos do universo são pensamentos de uma mente infinita. Com base em leis naturais, estrelas nascem, planetas orbitam, vidas começam e terminam. Mas e se por trás dessas leis fundamentais existisse um código oculto, uma matriz de consciência moldando a própria realidade? Surge uma noção controversa de que o universo não é apenas um palco onde leis naturais se desenrolam, mas uma tela pintada pelos traços da consciência. Desde os tempos antigos, a busca por decifrar esses mistérios uniu as mentes mais brilhantes de várias civilizações, desde os sábios de outrora até os pensadores modernos. Um fio comum tece o tempo: a busca por entender as leis que sustentam a existência. Mas e se houver mais nessa história? E se a própria essência dessas leis estivesse enraizada na consciência que as observa? Uma consciência universal. O universo nem sempre foi como o vemos hoje. Ele se expandiu a partir de um plasma branco e quente bilhões de anos atrás. Transformou-se em átomos e moléculas, depois em estrelas, galáxias e planetas. A vida surgiu muito depois, e com ela, a consciência como a conhecemos em nós mesmos. Outras criaturas também são conscientes, mas ainda não descobrimos até que ponto. E não sabemos exatamente como ou quando nos tornamos seres conscientes e autoconscientes. O desenvolvimento de nossos cérebros, que supostamente são o assento da consciência, levou milhões de anos. Isso sabemos. O resto é um mistério. É possível que sejamos as únicas criaturas autoconscientes no universo, mas é improvável. Vivemos em um planeta que orbita uma estrela entre as centenas de bilhões da galáxia Via Láctea, e há bilhões de galáxias no universo. É muito mais provável que seres plenamente conscientes estejam espalhados pelo cosmos. Se estamos sozinhos ou não, isso realmente não importa. Nossa consciência teve que surgir de alguma coisa. Ela não aconteceu por acaso. Existem aqueles que acreditam que o universo e tudo nele são consequências de eventos aleatórios e que até mesmo as chamadas leis da natureza surgiram ao acaso. Mas a própria existência da consciência, nossa consciência, refuta essa ideia. O pensamento não é um processo arbitrário. Mais do que qualquer outra coisa, a consciência implica que a ordem natural é real. O filósofo do século XVII, Benedictus Spinoza, não acreditava que o universo surgisse por acidente. Em sua obra Ética, ele escreveu que nada no universo é contingente, mas que todas as coisas são condicionadas a existir e operar de uma maneira específica pela necessidade da natureza divina. O panpsiquismo, a teoria de que o universo inteiro é consciente, não é uma ideia nova. Ela existe há séculos em diferentes configurações culturais e religiosas. E não é necessariamente uma ideia antiquada ou mística, pois muitos argumentos modernos, seculares e até científicos foram feitos a seu favor. Se você é religioso ou não, é provável que pelo menos um desses 3 argumentos faça você repensar sua visão do mundo. O primeiro argumento é o que chamamos de teoria da informação integrada. Provavelmente, há uma única coisa com a qual todos concordam sobre a consciência. Ela é um fenômeno muito estranho. Uma dificuldade particular que os cientistas têm com a consciência é que é impossível chegar a ela a partir de princípios fundamentais. Ou seja, ela não se presta ao processo de redução da ciência moderna. Ao contrário da integração sem emendas que frequentemente caracteriza a exploração científica, a consciência resiste a emergir de componentes fundamentais, como neurônios ou átomos, confundindo os esforços para identificar sua origem. As experiências subjetivas, como as tonalidades do vermelho ou as emoções de alegria, conhecidas como qualia, representam o chamado problema difícil da consciência, um enigma aparentemente impenetrável para as abordagens convencionais. Então, em vez de trabalhar de baixo para cima, o neurologista Giulio Tononi propôs uma abordagem de cima para baixo. Essa abordagem, conhecida como teoria da informação integrada, sugere que podemos classificar a consciência em termos dos fatores comuns compartilhados por todas as coisas que sabemos ter consciência. A partir dessas observações,
Tononi aponta que todas essas entidades compartilham certas propriedades. Elas coletam e integram informações. Segundo essa teoria, qualquer sistema complexo pode receber um número que indica o quanto ele é integrado. Esse número representa uma medida teórica de informação da consciência. Qualquer sistema que tenha um número maior que 0 possui algum grau de consciência. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Obviamente, essa definição inclui animais e humanos com cérebros. Até aqui tudo bem, mas ela também inclui máquinas, o que significa que, pelo menos em teoria, coisas como a própria internet poderiam ser conscientes. Mais estranho ainda, há um sistema muito maior que conhecemos e que coleta e integra informações: o próprio universo. A qualquer momento, uma quantidade imensa de dados está sendo integrada em todo o universo, desde colisões atômicas até reações químicas em grande escala, todas as quais exigiriam supercomputadores extremamente potentes para replicar. O segundo argumento é a consciência quântica. Alguns teóricos fizeram tentativas fortes de argumentar a favor do panpsiquismo, com base nos fenômenos estranhos observados na física quântica. O filósofo americano William Licken certa vez disse que, ao propor como a consciência pode emergir, um pequeno monitor resulta em um pouco de consciência. Mais monitores e melhor integração e controle resultam em uma consciência maior e mais completa. Nesse caso, Licken considera o monitoramento e a integração como componentes básicos da consciência, de forma muito semelhante a Tononi. Existem várias maneiras de estruturar o argumento do panpsiquismo quântico. Uma delas baseia-se na definição de monitoramento e integração. Considere a propriedade quântica chamada entrelaçamento, na qual 2 fótons podem ser observados com polarizações correlacionadas. A polarização de um fóton afeta a do outro, independentemente da distância entre eles, o que significa que, em um sentido muito real, cada fóton está monitorando o outro. Isso nos leva a pensar que essa pequena fração de consciência descrita por Licken pode de fato existir no nível quântico, onde encontramos monitoramento ocorrendo em uma escala muito pequena em todo o universo. O que talvez seja menos claro é como esse monitoramento se espalharia em uma rede integrada, como as discutidas na teoria da informação integrada. Esse é um problema que os panpsiquistas talvez precisem explorar em pesquisas futuras. O terceiro argumento é o não emergentismo. Os 2 primeiros argumentos afirmam que a consciência pode emergir de sistemas informacionais integrados. Mas outra teoria interessante sugere que a consciência pode não ser emergente. O não emergentismo, como o nome sugere, é uma teoria baseada na ideia de que propriedades emergentes não existem. Em outras palavras, nada surge do nada, e a consciência deve ser encontrada não apenas nos sistemas completos, mas também em seus componentes mais básicos. Essa teoria considera a consciência como uma propriedade universal da matéria, e como resultado, implica que a consciência está presente em todo o universo material. Talvez um dos argumentos mais intrigantes surja da combinação de não emergentismo com a evolução. Muitos teóricos, incluindo o matemático e filósofo inglês William Kingdon Clifford, argumentaram que a evolução é um processo que cria sistemas complicados a partir de sistemas mais simples, mas que não gera propriedades inteiramente novas como a consciência. Isso significa que os componentes simples dos sistemas biológicos devem conter as mesmas propriedades que encontramos no sistema completo, ou seja, a consciência. Pode ser útil pensar sobre esse argumento ao fazer uma breve viagem de volta na nossa linha hereditária. Em que ponto nossos ancestrais desenvolveram a consciência? Com o surgimento da nossa espécie? Isso é improvável, pois nossos ancestrais também possuíam cérebros e sistemas nervosos complexos. O surgimento dos vertebrados? Isso também parece improvável, dada a inteligência excepcional de muitos moluscos, como as lulas e os polvos. Mesmo considerando a teoria da informação integrada, os organismos unicelulares realizam seus próprios processos de entrada e saída, enquanto armazenam, processam e integram dados, o que pode muito bem equivaler a uma forma de consciência. Embora essas teorias não sejam perfeitas, elas apontam para possibilidades fascinantes. Então, será que o universo é consciente?
Tudo é mente. Em outras palavras, o universo, em seu nível mais profundo, é mental. Isso significa que todos os fenômenos da vida, da matéria e da energia do universo material são pensamentos de uma mente infinita e universal. Dessa forma, tudo está conectado por existir dentro da mente do todo e, portanto, está sujeito às leis das coisas criadas. Esse universo mental, para fins de experimentação, poderia ser explicado como uma inteligência infinita, um campo inteligente e até mesmo a própria natureza da consciência, criando um diálogo de pensamento que dança com o pensamento. O princípio do mentalismo explica a natureza da energia, do poder e da matéria como subordinados à mente, à medida que se manifestam dentro de nós e permeiam a natureza de todas as coisas. Quando você vê tudo o que pensa e, portanto, faz como uma interação de pensamento com pensamento, você desenvolve uma compreensão do primeiro princípio do mentalismo, o que permite que você compreenda as leis do universo mental. A ideia de que tudo é mente se conecta perfeitamente com a filosofia hermética, forjando um elo entre a consciência e a sabedoria atemporal. Essa conexão revela que o núcleo do universo está enraizado no poder da mente. Hermetismo explora como os mundos pequenos e grandes estão interligados, muito parecido com a ideia de que o universo reflete nossos pensamentos. O conceito de assim como é em cima, é embaixo, se alinha com o princípio de que tudo é mente, onde as leis do cosmos refletem as leis de nossas mentes. Os 7 princípios herméticos que regem o funcionamento do universo se encaixam bem com o princípio do mentalismo. Eles mostram que os pensamentos são fundamentais, assim como o princípio da polaridade, que diz que o amor e o ódio compartilham um fio energético. Esse insight ajuda na transformação pessoal por meio do pensamento consciente e da escolha. Nesse blend de ideias, o mentalismo e o hermetismo oferecem caminhos para uma mudança. Nossa mente se torna um laboratório onde os pensamentos moldam a realidade e as leis do universo mental guiam os desvios da vida. No coração desse conceito reside a revelação de que o universo, em sua essência, é infundido de consciência. Essa consciência permeia a intricada dança das partículas subatômicas, dando origem à própria sinfonia da realidade. Quando mergulhamos no mundo da física quântica, descobrimos um reino onde as partículas exibem comportamentos que desafiam nossa compreensão convencional. Entidades subatômicas parecem existir em múltiplos estados simultaneamente, colapsando para um estado definitivo apenas quando são observadas. Esse comportamento curioso ecoa o princípio do mentalismo, sugerindo que o ato de observação, impulsionado pela consciência, desempenha um papel crucial na formação da realidade. Considere os elétrons, esses minúsculos andarilhos subatômicos. Eles dançam em torno dos núcleos atômicos, suas trajetórias influenciadas por probabilidades em vez de caminhos fixos. Nessa dança, vislumbramos a flexibilidade inerente do universo, um reino onde a consciência tece seus padrões encantadores. A conexão entre consciência e o universo vai além das partículas minúsculas e se estende por todo o cosmos. Galáxias se movem em padrões, estrelas nascem e morrem, e corpos cósmicos interagem como partículas em uma dança. Essa dança cósmica nos leva a questionar se esses acontecimentos são apenas mecânicos ou se revelam uma mente cósmica consciente em ação. Cientistas encontram ordem no aparente caos do universo. Galáxias se agrupam e se alinham de maneiras que parecem mais do que mera coincidência. Poderia essa dança cósmica organizada ser um sinal de uma consciência universal guiando tudo? A ideia de que tudo é mente também nos leva a refletir sobre como nossa consciência pessoal pode estar ligada a essa inteligência maior do universo. Da mesma forma que nossos pensamentos afetam nossas próprias vidas, será que nossa consciência compartilhada poderia moldar o próprio universo? Isso nos traz de volta à velha questão: estamos apenas observando o universo ou somos realmente parte de sua história? Nessa mistura de consciência e existência, partículas minúsculas tornam-se parceiras em uma dança com nossos pensamentos. O universo transforma-se em uma tela, onde a consciência é a artista, criando desde os menores detalhes até as maiores maravilhas.
A conexão entre partículas e a consciência cósmica nos convida a ver o universo como um ser consciente em si mesmo. Isso nos faz repensar o que sabemos sobre a realidade, sugerindo que nossa consciência pode não estar separada do universo, mas, ao contrário, profundamente conectada a ele. Essa filosofia divide nossa realidade em dois domínios: o mundo material de aparências passageiras, em constante fluxo e imperfeição, e o mundo das ideias eternas ou formas. Esse reino das formas representa um domínio de perfeição imutável, onde ideais atemporais encontram sua morada. A crença de Platão sustenta que tudo o que percebemos em nosso reino material é uma mera imitação da forma ideal que reside nesse reino perfeito. Ele astutamente apontou que, embora nossos sentidos nos familiarizem com o reino material, o reino das formas permanece acessível apenas através da contemplação intelectual. Como indivíduos confinados dentro de uma caverna, alheios ao mundo externo, Platão usou essa analogia para descrever nossa consciência limitada do reino das formas. Ele reconheceu, no entanto, uma compreensão inata dessas formas, teorizando que nossas almas se originam desse reino e possuem uma conexão intuitiva com ele, anterior à nossa encarnação. Poderiam nossas percepções, moldadas pela dança da consciência, ser meros reflexos desses ideais eternos? Ao navegar pelos limites de nossa compreensão, nos encontramos em uma encruzilhada de questionamentos. Somos observadores de uma tapeçaria cósmica, ou será que nossa própria consciência tece os fios da realidade? O falecido físico John Wheeler concluiu que a aparente estranheza da mecânica quântica se baseava em uma verdade ainda maior e mais estranha. O universo como um todo se encontra em um estado de incerteza e ganha existência clara e concreta apenas quando é observado por um ser consciente, nós. Ele afirmou que somos participantes na criação do aqui e agora, do distante e do passado. Em 2006, Wheeler chamou essa interpretação de princípio antrópico participativo. Se ele estiver correto, o universo é consciente. Essa ideia sugere que o universo, em toda a sua vastidão, habita um estado de potencialidade até ser observado por seres conscientes. Nosso próprio ato de observação, segundo essa proposta, traz clareza à paisagem nebulosa de possibilidades, moldando a realidade de maneiras que desafiam a explicação convencional. A proposta de Wheeler ressoa com a conexão profunda entre consciência e existência. É uma perspectiva que ecoa os sentimentos atemporais de Albert Einstein, que imaginava a essência unificadora da arte e da ciência no despertar de um senso cósmico de interconexão. À medida que nos envolvemos com os mistérios que nos cercam, vislumbramos a profunda interação entre nossa percepção e o próprio universo. Embora o princípio antrópico participativo possa escapar da validação empírica, sua essência persiste como um eco da dança cósmica na qual estamos imersos. Ele nos convida a explorar as fronteiras do nosso entendimento, a ponderar os limites da realidade e a abraçar a ideia de que nossa consciência desempenha um papel essencial na narrativa do cosmos. Nessa exploração compartilhada, construímos pontes entre os reinos da ciência e da filosofia, fomentando um diálogo que estende os limites de nossa percepção. Embora a prova conclusiva possa permanecer fora de alcance, o simples ato de contemplar o princípio antrópico participativo enriquece nossa jornada, deixando-nos com um senso de maravilha e interconexão que transcende os limites de nossas perspectivas individuais. Ao tentar compreender a realidade, a consciência, a mente e basicamente tudo o mais, mal arranhamos a superfície. Considere a própria natureza da realidade. Estamos percebendo um mundo externo objetivo ou nossa realidade é moldada pelos filtros de nossa consciência? Pode ser que o universo exista como o percebemos? Ou será que esconde dimensões e facetas além dos nossos sentidos? Essas perguntas puxam o fio da nossa compreensão, nos levando a questionar se o que percebemos é realmente tudo o que existe. Ao avançarmos, encontramos a relação complexa entre a consciência e a matéria. A consciência surge das interações complexas dos neurônios em nosso cérebro,
Ou será que a consciência não está confinada a nossos corpos físicos? Existe uma conexão mais profunda entre o observador e o observado, sugerindo que nossa consciência influencia o mundo ao nosso redor? O reino da mecânica quântica acrescenta outra camada de intriga. Fenômenos quânticos desafiam nossa compreensão clássica de causa e efeito. Será possível que o próprio ato de observar colapse probabilidades em resultados concretos? Será que a própria consciência está entrelaçada com esses mistérios quânticos, moldando o próprio tecido da realidade? Explorando a natureza do tempo, nos vemos ponderando sobre sua verdadeira essência. O tempo é uma constante objetiva, ou ele se curva e se deforma em resposta à nossa percepção e experiência? Poderiam passado, presente e futuro estar interconectados de maneiras que desafiam nossa compreensão linear? Essas questões nos convidam a questionar a natureza da nossa existência temporal. Responder às questões complexas sobre realidade, consciência e os mistérios da mente exige uma exploração sutil que se apoia na sabedoria da filosofia, nos insights da ciência e na natureza contemplativa da investigação humana. Para decifrar a natureza da realidade, devemos contemplar a distinção entre um mundo externo objetivo e o reino da percepção. Perspectivas filosóficas como o idealismo sugerem que a realidade é um produto da consciência, implicando que o que percebemos molda a nossa realidade. Cientificamente, os avanços em neurociência e psicologia oferecem insights sobre como nossas percepções são construídas no cérebro. No entanto, conciliar esses pontos de vista permanece um desafio. Uma abordagem abrangente poderia envolver o estudo da natureza da percepção, explorando os limites de nossos sentidos e entendendo como nossas experiências subjetivas contribuem coletivamente para nossa compreensão da realidade. A origem da consciência continua sendo um enigma filosófico e científico. A neurociência se esforça para decifrar como os processos cerebrais dão origem à consciência, explorando a interação entre redes neurais e interações bioquímicas. Por outro lado, teorias sobre a consciência, como o panpsiquismo, sugerem que a consciência é uma propriedade inerente de toda a matéria, o que implica que ela não está restrita ao cérebro. Cientificamente, entender a base neural da consciência por meio de imagens cerebrais e modelagem neural nos oferece valiosos insights. Além disso, explorar estados alterados de consciência, como meditação ou experiências psicodélicas, proporciona perspectivas únicas. Abordar as questões sobre a influência da consciência nos fenômenos quânticos envolve um pensamento interdisciplinar. O papel da observação no colapso das probabilidades quânticas permanece um tema em debate. Experimentos famosos, como o experimento da dupla fenda, lançam luz sobre o comportamento das partículas quando são observadas ou não. Pesquisas em mecânica quântica, física experimental e teoria da informação quântica fornecem insights sobre a natureza das interações quânticas e como elas podem se cruzar com a consciência. Filosoficamente, a natureza do tempo como uma constante objetiva ou uma experiência subjetiva permanece uma questão aberta. Físicos exploram teorias como a teoria da relatividade de Einstein, que sugere que a dilatação do tempo ocorre com base na velocidade e na gravidade. Unir a relatividade com a mecânica quântica, por meio de teorias como a gravidade quântica, poderia nos fornecer uma compreensão mais abrangente. Estudar a percepção do tempo por meio da psicologia e da neurociência revela como nossas mentes processam experiências temporais e a possibilidade de dilatação do tempo subjetivo em diversas situações. A humanidade ainda está evoluindo? Sim, claro que estamos. Tudo está. Estamos em um caminho coletivo rumo a uma realização transhumana do divino, em direção a uma consciência maior? É difícil dizer com certeza, mas uma coisa eu sei. A verdadeira essência da natureza está escondida bem diante dos nossos olhos. Em momentos raros e fugazes, quando deixamos nossos preconceitos de lado, conseguimos ver a natureza como ela realmente é. É assim que aprendemos o divino. É assim que encontramos a consciência superior do próprio universo. Os nomes e atributos que projetamos sobre esse fenômeno só ressaltam nossa ignorância.
Afinal, a força por trás da natureza é insondável. A consciência da natureza vai além das palavras. E é isso para o vídeo. O universo é um lugar estranho e fascinante para estar. Só precisamos continuar explorando e nos questionando, pois essa jornada cósmica é uma experiência verdadeiramente única e emocionante. Curta o vídeo e compartilhe com quem quer conhecer os mistérios do universo. Viajantes do tempo. Esperamos vocês em nosso próximo vídeo.